Hoje eu quero falar com você sobre esse tema, recomeços. Recomeços. E vou ler com você um texto do livro do profeta Isaías, capítulo 12. É um capítulo curto, tem 6 versículos apenas. Diz assim: orarás naquele... Vamos fazer o seguinte, vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Pai, esta é a tua palavra, pedimos que o Senhor encha o nosso coração da alegria, alegria de conhecer-te, alegria de ouvir a tua voz, alegria de refletir, ó Deus, sobre a tua palavra. Dá-nos esta bênção. Afasta de nós, ó Deus, toda distração. Afasta de nós toda ação maligna que tenta impedir com que a gente ouça a tua vontade e a tua voz. Ó Deus, queremos ouvir-te, em nome de Jesus. Amém. Em termos de contexto, o profeta Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Cristo. E aqui nós temos, do capítulo 7 ao capítulo 11, nós temos palavra, o 12, né? Nós temos palavras de Deus, que são oráculos divinos, são profecias de Deus, falando, né, contra o povo internamente e o povo externamente. Fala da Assíria, fala de vários povos ao redor. Eu quero que você pense que o capítulo 12 que a gente acabou de ler é a coroa desses capítulos que vêm antes, do capítulo 7, 8, 9, 10 e 11. No capítulo 11, ele anuncia o rei ideal, o rebento de Jessé. Lembram disso? Não é? Será o descendente de Jessé. Lembra quem é Jessé, gente? Quem foi? Jessé era o pai de Davi. Então, o rebento de Jessé significa que ele é da linha davídica, a linha do rei, né? E o capítulo 12, então, é uma resposta de louvor a essas palavras que eram palavras muito duras contra o povo e contra os povos ao redor. Para a gente entender melhor ainda, seria importante a gente olhar alguns princípios que a gente encontra desde o capítulo 1 do livro do profeta Isaías. Lá no capítulo 1, o Senhor já chama esse povo a uma compreensão a respeito do que significa o erro, o pecado e do juízo de Deus, né? Então, os pecados sempre são contra Deus. Gente, pecado é sempre contra Deus. Pecado não é só contra as pessoas, né? O diabo engana as pessoas quando as pessoas têm aquela frase feita que diz assim: eu não faço mal para ninguém. Você faz mal a Deus. Isaías 1, 2 e 3 diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci. Presta atenção nessa linguagem de Deus. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Veja que o pecado da nação de Israel era contra o Criador. Ele diz: eu criei e eles voltaram as costas para mim. Até os animais obedecem aos seus donos e o meu povo não entende. Todo pecado é contra Deus, entenda isso. Mas eu só contei uma mentirinha, mas é uma mentira, ninguém nem ficou sabendo, mas Deus ouviu. Entende isso? O pecado é contra Deus sempre.
Segunda questão é que Deus vê e julga e condena quando há essa questão, quando há uma desobediência. Isaías 1, verso 4, na continuação do texto, diz: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. O que Deus está dizendo é exatamente isso. Ai, quando a Bíblia diz ai, significa Deus ouviu, viu, condenou. Ai dessa nação. Então são dois princípios que eu queria trabalhar em relação à questão do passado. Então, como vem o Senhor falando desde o capítulo 1, ele vai trazendo essa realidade dos pecados da nação. Ele diz assim: olha, esses pecados são contra mim e eu julgo. Então, quando vinha uma outra nação fazer o julgamento da nação de Israel, vocês viram que isso aconteceu com a Assíria, isso aconteceu com a Babilônia. Tanto a Assíria e a Babilônia eram mãos condenatórias de Deus. Foi Deus quem mandou. E as pessoas muitas vezes não veem isso. Imagina que se você vivesse naquela época, né? Você está lá em Jerusalém e a Babilônia está invadindo, o que você pensaria? Ah, esse povo é gente ruim, meu Deus, que coisa horrível, Senhor, nos livra dele. E Deus diz assim: mas eu que mandei eles virem aqui, porque vocês não encontram lugar de arrependimento no coração de vocês, porque vocês não se arrependem, porque vocês não buscam a paz, porque vocês não buscam a justiça. Você lê Isaías, eu não sei quantos de vocês já tiveram esse privilégio de ler, estudar um pouco mais de Isaías. Você vai ver essa força de Deus dizendo, né, a verdade foi embora, as pessoas não vivem na justiça, ninguém cuida do pobre, ninguém cuida do órfão, ninguém cuida da viúva, ninguém cuida de ninguém, as pessoas só estão o tempo todo querendo benefícios pessoais, etc. Só que você tem que entender que muitas vezes Deus permite um julgamento porque Ele julgou e Ele condenou. Essas doutrinas ficaram esvaziadas nos dias de hoje. As pessoas sempre pensam em causas e efeito, mas causas e efeito naturais. Ah, nós estamos com um problema, mas sabe o que é? Eu tenho um chefe também que eu vou te falar, aquele cara lá, meu Deus, que pode, não sei o quê. Não, é o governo, não, é o fulano, não, é o ciclano, é a economia, é a economia mundial, é um problema aqui, é um problema ali. E onde é que está Deus nisso tudo? Se você entender, ler a Bíblia, você vai ver que é Deus quem muitas vezes permite uma condenação. É Deus que muitas vezes estende a sua mão e diz: chega, basta. E Ele vai usar os meios naturais para isso. Por outro lado, existe a misericórdia do Senhor que aponta sempre para um Salvador. A misericórdia de Deus aponta sempre para uma solução, uma bênção de uma solução, um privilégio maravilhoso de solução. Em Isaías 9:12, que foi repetido lá em Mateus, que era na época do nascimento de Jesus, diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Presta atenção, a dor tem um período de fim, a luta tem um período de fim. É Deus quem diz: chega, também com o sofrimento. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. Você já ouviu isso lá no livro de Mateus, a respeito de Jesus. Quando Jesus vem, Ele está cumprindo Isaías capítulo 9. O povo que andava nas trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. As profecias no Antigo Testamento, elas são profecias que nos levam a compreender o estado daquele tempo, daquele momento, e ao mesmo tempo o que vem lá no futuro. Como para Deus não existe presente, passado e futuro, para Deus tudo é já. Você sabe que tempo, hora, dias, isso é coisa da terra, não é coisa do céu. No céu não existe isso.
né? A Bíblia chama Deus de eterno, o Deus eterno. Eternidade não é viver muito, para nós é sempre contagem de tempo. Eternidade significa que Deus vive o já o tempo todo. Por isso que a Bíblia diz que para Deus um dia é como mil anos, e 1000 anos como um dia. Então, quando o Senhor, essa profecia, ela foi dita para aquele povo, lá na época de Isaías, mas ela foi dita 700 anos depois, para a pessoa de Cristo. Essa terra toda que está vivendo essa obscuridade, essa angústia, virá luz, glória a Deus por isso. Em Isaías 9,6, olha o texto que você conhece, porque o menino nos nasceu, juntos, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Era uma palavra para aquele tempo? Sim, 700 anos antes de Cristo, mas também no já de Deus era uma palavra para Cristo. Então, ao mesmo tempo que Deus diz, eu julguei e condenei, Ele diz, eu tenho misericórdia e bondade. Amém, queridos? Dei glória a Deus por isso. E Isaías capítulo 11, lembra que eu falei que é uma preparação, o capítulo 12 é uma coroa do capítulo 7, 8, 9, 10 e 11. Em Isaías 11 ele diz, do tronco de Jessé, falando então da ascendência davídica, né? Da ascendência do rei, do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Glória a Deus. Quem é? Jesus. Amém, igreja? Agora veja como que o inferno todo trabalha tentando tirar da gente esses conceitos espirituais eternos, princípios espirituais eternos. O diabo transformou o Natal num Papai Noel. Uma coisa absolutamente sem nexo, né? Uma fantasia, uma bobagem qualquer. E pior, enganou as crianças, porque as crianças que forem boazinhas ganham presente, as crianças que não forem boazinhas não ganham presente. Olha que desgraça. A Bíblia não fala para a gente comemorar o Natal, porque não é o nascimento de Jesus que é importante. O que é importante é a obra de Jesus. Você lembra o dia que a gente ministrou aqui, em João 17? Quando Jesus diz, Pai, eu te glorifiquei consumando a obra que me deste. Qual foi a consumação da obra que ele recebeu? A morte e ressurreição. É a Páscoa. A Páscoa, sim, tem que ser comemorada. E aí vem o diabo e transforma a Páscoa em coelho. Coelho que bota ovo, que não existe, e de chocolate. Coitado do coelho. Quando ele bota ovo é com chocolate, não nasce neném mais. E as pessoas ficam presas nisso. Não é? E aí a gente faz festa de Natal porque é uma forma também humana da gente reunir a família. Ah, faz tempo que a gente não se vê, etc. Ótimo, maravilha, não tem problema nenhum. Eu não sou contra o Natal, eu não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que a ênfase espiritual que precisa ser dada precisa ser mudada. Por isso que eu mandei um cartão de Natal para vocês em vídeo, né? Que eu gravei, eu pus assim, nesse Natal não esqueça o aniversariante. Né? Não esqueça dele. Porque a centralização da nossa fé é Cristo. Nem os presentes. E é um período complicado. Você gasta dinheiro com presente e depois, o que acontece? Você ganha o que em janeiro? IPVA, IPTU, escola das crianças. Olha o presente que você ganha. E aí, o pessoal já fica tenso por causa das despesas de janeiro, e quando reúne a família, o que acontece? Vocês não moram no mundo, né? Vocês são tudo do céu, vocês não têm problema. O que acontece em festa de Natal, de família? Olha o meu sotaque paranaense. O que acontece? Briga, discussão, dissensão. Quem paga o quê? O ano passado eu comprei a caixa de uva.
Não é? O ano passado eu fiz isso, né? Não, mas não sei o quê, não sei o quê. E aí a alegria de estarmos juntos e tudo perde o sentido. O que é que o Senhor está ensinando para a gente aqui com esse texto? Ele está dizendo, olha para Cristo. A misericórdia não vem porque vocês melhoraram, a misericórdia vem porque Deus é bom. Amém? A misericórdia de Deus acontece porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então vamos dar uma olhadinha nesse texto de Isaías 12, de perto. E eu vou dividir esse texto que tem 6 versículos em 6 tópicos. As pessoas que são ansiosas, eu já estou animando você a ficar ansiosa pela 6ª parte. Já estou chamando a sua atenção para você já ficar tenso, esperando a 6ª parte. Brincadeira. Número 1. Quem crê é consolado e tem um espírito de gratidão. Versículo 1 de Isaías 12 diz, comigo, orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Aleluia. É a convicção de que Deus age, de que Deus julga, de que Deus condena, mas é a convicção também de que o Senhor se retira, Ele retira a sua ira por bondade e misericórdia. Sabe, irmãos, a gente fala bastante contra o humanismo. O humanismo é a centralização do ser humano. A gente fala contra o humanismo, mas a gente vive o humanismo o tempo todo. Para nós tudo é a gente com a gente mesmo, é a gente fazendo, é a gente acreditando na gente, é a gente tendo força, é a gente isso, é a gente aquilo. E esse texto mostra para a gente que quem retira a condenação é Deus. E Deus não retira a condenação porque você ficou bonzinho. Ele não é o Papai Noel. Ele não vai te dar presente porque você ficou bonzinho. Ele retira a sua ira porque ele diz, a minha justiça ela acontece, mas a minha misericórdia não tem fim. Bendito é o nome do Senhor. Então, apesar da disciplina, Deus traz conforto e oportunidade de um novo começo. O que é que faz com que a gente tenha uma nova história, que a gente consiga ter uma nova história? O arrependimento. Então, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele mostra a sua misericórdia. Ele retira a ira e Ele diz, tem um novo começo na sua frente. Mas para você experimentar o novo começo, o que você tem que fazer? Arrepender-se. Reconhecer o erro e pedir perdão ao Senhor. Lembra, todo pecado é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. O pecado não é só contra as pessoas, é contra Deus. Arrependimento sincero é a chave para uma vida de gratidão. Cada dia mais a gente está vivendo sem gratidão, né? A gente reclama. E a gente reclama tanto que quando alguém pergunta, você reclama, a pessoa diz não. E por que a pessoa diz não? Porque ela já não sabe mais o que é reclamação. Porque é a vida dela. Você reclama quando você fica olhando para as coisas que você não recebeu de Deus. Mas quando você olha para as coisas que você recebeu, você é grato. Gratidão acontece por conta dessa consequência de um arrependimento sincero. O que acontece com aquelas pessoas que erraram no passado, pecaram contra Deus, se arrependeram, pediram perdão, sincero, mas elas não se arrependeram, elas não se perdoaram. O que acontece? Essas pessoas ficam presas no passado, e eu já vou falar sobre isso daqui a pouco. Número 2, confiança nossa está no socorro
da salvação, socorro salvífico, socorro do Deus que salva, do Salvador. Versículo 2 diz: eis que Deus é a minha salvação. Essa palavra hebraica é bonita, sabe que palavra que é? Yeshua. Yeshua, não é Jesus, né? Mas é a mesma raiz que dá o nome de Jesus ou Josué. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. A minha salvação não está na minha inteligência. Estava pensando esses dias, né? Nos últimos anos é que eu tenho uma profissão paralela. Até então eu sempre fui pastor, tempo integral. E fui pastor tempo integral de igrejas simples, igrejas pequenas, igrejas que me davam um salário, graças a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor, mas nunca aquilo que a gente gostaria de ter e aquilo que a gente às vezes precisaria ter. Então, eu até brincava com meu irmão dizendo que meu salário sempre era 5. Era sempre 5, passava 10 anos, quando você ganha 5? Era sempre 5. E aí eu conversei com Deus e disse: Senhor, eu vou fazer o seguinte. Isso sou eu, tá? Eu não estou contando isso como se fosse uma regra e nem como se fosse correto para todo mundo. Eu vou falar de mim, estou dando testemunho. Eu disse para o Senhor o seguinte: Senhor, está muito difícil para eu ficar fazendo tudo que eu tenho que fazer, edificar minha casa, pagar a escola das crianças, pagar comida, roupa, etc, 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 com esse salário. Então eu vou falar uma coisa para o Senhor. Se eu ficar controlando na ponta do lápis, eu vou viver uma vida ansiosa ao extremo, porque não vai resolver. Eu só vou ficar olhando para o buraco. Então eu decido depender do Senhor. E eu decido depender dos teus milagres. E eu decido viver com o que o Senhor me deu, pelo salário, e com tudo que o Senhor vai me dar, fora o salário. Não preciso dizer que eu estou vivo até hoje. Meus filhos cresceram, louvado seja Deus, está tudo aí, e continuamos vivendo, e vamos seguindo a vida. Por quê? Porque eu decidi confiar no Senhor e dizer: Senhor, o Senhor é a minha salvação. Yeshua, não é? É a minha salvação. O Senhor é aquele que me socorre quando ninguém pode me socorrer. Gente, eu não sou frustrado por causa disso, eu não sou angustiado por causa disso, né? Eu gostaria muito de ter feito muita coisa ainda, né? Eu gostaria de ter feito com meus filhos e tudo, mas quer saber de uma coisa? Deus fez tanto milagre na minha vida, tanto milagre, mas tanto milagre, que nunca, eu creio, depois eu preciso perguntar para meus filhos se isso é verdade, que eles olharam e disseram: ai, judiação, como a gente é pobre, meu Deus, meu pai é pastor, que situação. Não, eles tiveram o que eles queriam, a gente viajou, e moramos fora do país, e aleluia, glória a Deus. Como é que se mora fora do país? Conta para mim. Com Deus. Que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Não é dorme de preguiça, é dorme de descanso, de confiança. Confia no Senhor, querido. 2025 vai ser diferente. Amém, Deus te abençoe. Mas o que é diferente para você? Dia 31 de dezembro, você vai deitar e vai acordar dia 1º de janeiro. O que vai mudar? É outro dia, feriado.
Não, desse ano não passa. Quantos anos você vem falando isso? Esse ano é o ano. Não é. Você tem que dizer, esse ano eu vou depender de Deus mais do que eu já dependi até hoje. Ninguém dá glória a Deus, ninguém dá aleluia, ninguém dá amém, ninguém fala nada, gente. Eu vou falar de novo. Esse ano de 2025 eu vou depender, essa é a minha decisão, eu vou depender mais de Deus ainda, em nome de Jesus. É assim. Tem coisas que estão na nossa mão, a gente pode fazer, trabalhar, etc. Mas tem coisas que não estão na nossa mão. Existem situações na nossa vida que a gente não consegue resolver. Consegue? Não consegue resolver. Eu estava contando para o meu filho ontem, a gente teve um tempo gostoso conversando. E para vocês ficarem com vontade, a gente estava fazendo quibe. Então eu estava conversando com o Gabriel. E eu estava dizendo para ele um pouco da minha história quando eu visitei a Ucrânia. Eu visitei a Ucrânia em 2008 e 2009. Foram 2 anos e eu fui junto com uma organização cujo objetivo era ajudar os crentes locais, os missionários locais, os pastores locais. Então eu fui para ministrar. Fizemos reuniões e tudo, e eu era um dos preletores. E quando eu cheguei lá, eu tinha na minha cabeça, eu tinha um sonho muito grande de visitar o leste europeu, um sonho muito grande, por causa das leituras que eu tinha feito, na minha conversão e tudo, eu queria muito, né? Porque a Ucrânia fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E eu tinha lido muito sobre isso, quantos crentes sofreram, quantos pastores foram presos por causa da sua fé. Você tem alguns livros que são clássicos, tipo Torturado por Amor a Cristo, Torturado por Sua Fé. Ivan, né, um jovem que foi martirizado lá na Rússia, lá na parte gelada da Rússia, da Sibéria. Então eu li essas coisas todas, e um dia eu era um dos pastores de uma igreja canadense, e o pastor chegou para mim e disse assim: Antônio, o que você acha de você ir até a Ucrânia junto com a equipe aqui da igreja? Eu falei: você não tem ideia do que isso significa para mim. É um sonho, eu quero ir. E foi assim um tempo muito gostoso. Por quê? Porque não fazia muito tempo que a União Soviética tinha caído. A União Soviética tinha caído ali no fim da década de 80, 90, etc. As coisas foram diminuindo, então fazia ali um pouco mais de 10 anos. E eu tive em lugares que antes eram proibidos até para os ucranianos. É uma cidade, eu posso estar errado completamente, mas a cidade, se eu não me engano, era Sevastopol, que é um porto no Mar Negro. E na época da União Soviética, a Rússia tinha ali a sua cabeça de ponte, que eles chamam, né? Que tinha ali navios, submarinos, etc. Com a queda da União Soviética, aquilo lá parecia um museu. Então a gente ia lá para visitar. E os ucranianos disseram: você está entrando numa cidade que nem os ucranianos podiam entrar. Só quem morasse aqui nessa cidade podia entrar, questão de segurança e tudo, nenhuma pessoa entrava. E agora, com a queda e tal, e eles estavam tão felizes plantando igreja. E conheci vários missionários que eram casais jovens de uma igreja, que dizia assim: nós vamos mudar para uma vila lá no interior da Ucrânia e vamos falar de Jesus e plantar uma igreja lá. Esse é o ambiente, eu quero que você entenda o ambiente onde eu cheguei. E ali eles felizes, participei de culto, preguei igreja lá, que tinha culto assim um atrás do outro, de várias denominações diferentes, né? Era um prédio lá, um teatro, por exemplo, da cidade, e aí tinha às 9, tinha às 11, depois tinha outro, depois tinha outro. E aquela cidade, onde tinha aquele setor todo lá, com aquele porto e navio e etc., estava para vencer o contrato com a Rússia. E eles falaram: a partir do ano tal, isso vem para nós, vai virar ucraniano.
que aconteceu? Fica na região da Crimeia, região sul. O que aconteceu? Se eu não me engano, foi acho que 2012, parece, 2011 ou 12, vocês podem depois procurar no Google. A Crimeia foi invadida pela Rússia. Eles foram lá simplesmente falaram, ninguém vai ficar com as nossas coisas, nós vamos, e tomaram aquilo. Algum tempo depois, nós todos estamos experimentando, vendo isso acontecer, a Rússia invadiu a Ucrânia. Mas é o problema da OTAN, não sei o quê. Tá, tira toda essa parte política e se coloque do lado dos cristãos. Igreja emergente, igreja andando, etc. Sabe o que está acontecendo? Eu estava lendo sobre isso esses dias. Os pastores da Ucrânia estão sendo perseguidos pelos russos e postos em cadeia, e eles estão sendo declarados inimigos porque eles dizem, esse pessoal todo é da CIA. E os pastores ou fogem ou vão presos. Então pensa comigo, se em 2025 uma nação invadisse o Brasil e dissesse, a partir de agora, vocês não têm mais possibilidade de se reunir publicamente, esse negócio de religião, isso daí é uma bobagem, não sei o quê, o que você faz? Qual é o nível de fé que você tem para dizer, aleluia, com liberdade, sem liberdade, eu continuo amando o meu Senhor e vou continuar falando de Cristo para as pessoas? Que maturidade espiritual você tem? Ou talvez você vai dizer assim, gente, foi tão bom, né? Aquele período que a gente tinha liberdade. Ai, que judiação, gente, que coisa triste. Mas eu agora não falo mais para ninguém, nem falo que eu sou crente. Eu ando assim na rua, imagina, eu tenho filho para criar, imagina, vou ser preso por causa da minha fé. Mas essa é a história da igreja de Jesus Cristo. A história da igreja de Jesus Cristo, desde que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu, é uma história de sangue, é uma história de dor, é uma história de perseguição. Nós vivemos numa bolha, que graças a Deus, até onde eu saiba, nenhum país aqui da América do Sul teria ou vontade ou força para invadir o Brasil, como acontece na Rússia, que está do lado. Um futuro sem medo, gente, depende da confiança em Deus. 2025, pastor, os estudiosos estão dizendo, os economistas estão falando, os sociólogos estão dizendo, os não sei quem estão falando, pastor, eu já estou entrando em 2025 tenso. O problema é seu. Eu vou entrar em 2025 como eu estou saindo em 2024, confiando no meu Deus. O futuro a Deus pertence. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero dizer sempre como o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Abandonar o passado é a chave, meus irmãos, para uma vida que agrada a Deus, o passado errado, né? Mas vamos continuar. Número 3. Dependência do Salvador para uma vida próspera. Verso 3. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Irmãos, água na Bíblia é uma metáfora que simboliza renovação e vida. Você pode ver, por exemplo, em Isaías 51, verso 1, diz, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Em João 7, Jesus, no último dia da festa, ele se levantou e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Água viva. E agora vem o texto de Isaías dizendo, vocês vão beber das fontes das águas do Senhor. É a convicção de que os goles de vida que eu vou receber daqui para frente estão em Cristo. Cuidado para não colocar a sua força no dinheiro, a sua força na sua inteligência, a sua força no seu trabalho, a sua força na sua profissão. A sua força está em Cristo, ou não? Número 4, o louvor missionário. Por que, pastor, o louvor missionário?
Porque Isaías 12:4 diz: direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Irmãos, a gente não vive para a gente vive para fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, a gente tem que compreender que a renovação interna se torna missão. Aquilo que Deus faz na minha vida se torna um fator de compartilhamento. Eu compartilho a vida com outras pessoas. Amém? Número 5, o passado. E eu dei esse título: lembre-se e não se lembre. O que a gente deve lembrar, né? Isaías 12:5 diz: cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Ele fez coisas grandiosas, né? Então, do que eu devo me lembrar? Eu devo me lembrar das coisas grandiosas realizadas pelo Senhor. Leia comigo Salmo 77. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Leia a Bíblia, olha o que Deus fez lá no passado. Leia a história do povo de Deus, veja o que Deus fez na história do povo de Deus, o que Deus tem feito na história da igreja, e dê glória a Deus. Lembra daquele antigo hino? Quantas bênçãos, dize-as quantas são, né? Lembra? E verá surpreso o quanto Deus já fez, né? A gente precisa se lembrar das coisas de Deus. Lembrar na sua vida quanto que Deus cuidou de você, milagres que aconteceram, momentos pelos quais você passou, e você diz: Jesus, se não fosse o Senhor, eu não teria passado. Isso a gente tem que se lembrar. O que a gente não deve se lembrar? Diz o texto de Isaías: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Que coisas antigas são essas? Não tenha saudade do pecado. Que tem gente que tem, gente. Tem gente que ainda sente gostinho das cebolas do Egito. Sabe, eu me converti tudo, mas na época que eu não era crente, até que não era assim também, né? Uma vontade, uma saudade do pecado. Não tenha saudade do pecado. Número 2, não tenha saudade da glória passada. É outra coisa. Quando você e eu ficamos olhando para trás e dizendo assim: puxa vida, era tão bom naquela época, era maravilhoso, era tão incrível. Eu converso com pessoas que estão assim há 30 anos trabalhando numa empresa, tá? 20 e tantos anos trabalhando numa determinada empresa, e eu vou fazendo mentoria e tal com os caras, e não são poucos aqueles que dizem assim: mas eu tenho saudade, viu, daquela empresa que eu comecei. E aí fala o nome da empresa, conta o nome do chefe e o nome não sei o que. Eu fico dizendo: gente, o cara está pensando lá atrás, já passou, acabou, morreu o assunto. A Bíblia diz que não é sábio pensar como os dias passados eram melhores do que os de hoje. A Bíblia diz isso, não é sábio. Não é sábio você ter saudade da glória passada. E veja o que Deus vai fazer no futuro. Olha o texto, ele diz assim: vocês não estão percebendo? Eu vou pôr um caminho no deserto e rios no ermo. Gente, o que é caminho no deserto? Qual é o conceito de deserto? O conceito de deserto é que não existe possibilidade de se fazer estrada no deserto. Porque o vento e as condições climáticas, elas simplesmente fazem desaparecer toda a estrada que você fizer. Não existe deserto cujas dunas estão no mesmo lugar. Elas vão mudando de lugar. E aí Deus fala: eu vou fazer um caminho no deserto. E eu vou pôr rio onde não tem rio. Eu vou pôr água onde tem sequidão. Se você não crê assim, 2025 vai ser mais um ano de angústia, de dor, de dificuldade, né? Creia no Senhor em nome de Jesus. E número 6, Deus
está sempre presente. Isaías 12:6 diz: exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Amém? O Senhor está presente, o Senhor está aqui, o Senhor está comigo, o Senhor está no meu trabalho, o Senhor está na minha família, o Senhor está cuidando dos meus filhos. Ah, mas eu tenho filhos que moram longe. O Senhor está cuidando deles, descansa no Senhor. Não há restauração e renovação sem a presença de Deus. Pare de confiar em suas próprias forças. Recomeçar exige a humildade para reconhecer a presença constante de Deus. Deus está aqui. Amém, igreja? Vamos ficar em pé, queridos?